Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro episódio do Raízes de Itagi, nosso projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Esse é um projeto que visa promover a cultura da nossa cidade, recebendo pessoas que trabalham na arte da cultura. E hoje estamos recebendo aqui Iago Belém Silva, um jovem artesão do nosso município, e dizer a você que seja muito bem-vindo, Iago. Muito obrigado, Valdinei. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, né? Mostrando um pouco do meu trabalho, da minha história, né? De quando eu comecei na música, de tudo. E eu vou falar um pouco da minha vida, né? Eu sou filho de uma mãe e de um pai guerreiro, que sempre me levou pelo melhor caminho da vida, sempre me ensinou as melhores coisas. E com pouco tempo, né? Eu me despertei para a música. Quando eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, eu comecei tocando charanga, né? Que é o passo principal de todo mundo, é a charanga. E ali eu vi que eu tinha um dom da música, né? O dom da percussão. Já toquei de um projeto que tinha aqui na cidade, que era um projeto de percussão, que era ali onde é o Karatê hoje, né? Que começou ali. Depois eu comecei na fanfarra, em 2011. Eu participei da fanfarra por 9 anos, na fanfarra. E aí, em 2012, mais ou menos, eu pedi minha mãe um cavaquinho. Foi onde começou tudo. Foi no cavaquinho, né? Na verdade, que era o instrumento que eu mais gostei, foi o cavaco. Você se identificou com esse instrumento, mas, por exemplo, teve algum cantor que você se inspirou? Teve. Porque geralmente tem uma inspiração para você começar. Eu fui no carnaval. Fui no carnaval e eu vi uma banda de pagode tocando. Aí, quando eu olhei para aquele negócio pequeno, aquele som bonito, né? Pagodão. Eu falei, rapaz, o pagode corre na veia, né? Gostei. Aí, lá eu já fiquei encantado no cavaquinho. Fiquei olhando. E aí eu pedi minha mãe, né? Na época, minha mãe, para me dar um cavaquinho, foi difícil, né? Você sabe que o instrumento é caro. E naquela época, não só tinha eu de filho, tinha eu e meu outro irmão, né? Na época não tinha um terceiro filho ainda, mas era uma época difícil. E para ela me dar o cavaquinho, foi uma coisa que quando eu ganhei, foi a melhor coisa da vida, foi ter ganhado um cavaquinho. Ela me deu um cavaco, ela comprou, eu lembro como se fosse hoje, no meu aniversário, há 15 anos atrás. Eu tenho esse cavaco até hoje, guardado. Esse cavaco você pode me dar qualquer coisa que eu não vendo. Esse cavaco pro resto da vida. Inclusive, hoje na época, foi R$200, esse cavaquinho. Esse cavaco. Hoje ele deve estar custando, em média, aí, só de equipamento que eu coloquei nele, uns R$6.000, nesse cavaco. Tem uma representação sentimental na sua vida, né? Sentimental, porque foi o primeiro cavaquinho que a mãe me deu. Depois disso, eu comecei a aprender a tocar cavaco pelo YouTube. Porque aqui na cidade tinha pessoas que tocavam, mas não tinha tempo de me ensinar a tocar o cavaquinho. Aí eu comecei a olhar pelo YouTube, né? Que hoje o YouTube ensina muita coisa. Inclusive, eu aprendi a tocar cavaquinho por lá. E aí eu fui aprendendo, fui crescendo, aprimorando na música, fazendo barzinho, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de tocar em uma banda, né? Que foi uma banda que estourou na nossa cidade aqui, que é a banda Bonde do Véi. Foi uma banda que estourou mundialmente, aquela banda na rede social. Foi uma banda que eu já conheci várias cidades da Bahia, como aquela região de Porto Seguro, a região de Conquista. Toquei muito, Espírito Santo, a gente tocou. E todo final de semana eu estava em um lugar tocando. E é uma coisa muito satisfatória para mim, né? Tocar, que quando a gente gosta de música, ela é tudo pra gente. Então, com isso, eu... Há pouco tempo, queria comprar um cavaquinho de luthier. Um cavaquinho de luthier hoje, quem é músico e sabe, um cavaquinho hoje de luthier é um cavaco caro. É um cavaco hoje de 4.000, 5.000, depende do cavaco que você quer, iniciante, intermediário ou profissional. E com isso, eu comentei com minha namorada que eu queria um cavaco de luthier. Era meu sonho e até hoje ter um cavaco de luthier. Só que eu trabalho, né, na carpintaria com meu pai. Aí eu falei, rapaz, é um desaforo eu pagar para fazer um cavaquinho. Eu falei, com o maquinário aqui, eu vou ver os vídeos, né, na internet, eu ver se eu não acho alguma coisa na internet. Por incrível que pareça,
Eu sigo um rapaz na rede social, que é no Instagram, e ele colocava os vídeo-aula de como fazia um instrumento musical, que era o cavaquinho. Ele ensinava os passo a passo. Eu pegava os vídeos dele e salvava tudo, porque ele acostumava pegar os vídeos e tirar da rede social. Ele colocava no feed, no Instagram, e tirava. Com 2 dias ele tirava. Ele ensinava os passo a passo de como faz o instrumento. Aí eu fui e fiz o quê? Comecei a comprar as máquinas que eu não tinha e eu via que ele tinha. E aí eu comecei a investir. Investi numa forma, primeiramente eu investi em uma forma de cavaquinho. Depois eu fui investir na matéria-prima do cavaquinho, que por aqui na nossa região é difícil, né? Um cavaco desse aqui mesmo que é de jacarandá, é difícil a gente achar um jacarandá hoje para a gente comprar aqui. Aí eu comprava, vinha de São Paulo, esse material. Esse material, né? É. Aí eu fui fazer meu primeiro instrumento, que foi o cavaco. Aí o cavaco ficou meio com som, não ficou legal. Desafinado. Desafinou, meio que... Mesmo com o afinador, não teve a afinação ficou bom. certa. Aí eu falei, eu vou estudar agora para me ver aonde foi que eu errei. Aí eu fui observar, eu tinha errado no ângulo do braço, porque todo o instrumento ele trabalha no ângulo. Se a gente sai do ângulo do instrumento, ele não dá o som que é para dar e nem afina, ele não afina nunca. Muito interessante você falar isso para que a gente possa até compreender, porque a gente entendeu? De certa forma, leigo no assunto. E o instrumento ele trabalha no ângulo. Aí eu fui aprimorando, fiz 1, fiz 2, fiz 3, e todos os cavacos que a gente vai aprimorando, né? Tudo é aprimoramento. Inclusive, eu tenho um cavaco meu hoje, que está em Conquista, em Ibirataia, tem em Porto Seguro, inclusive vou mandar essa semana para Salvador, que é esse aqui, que vai para vai para um estúdio de um colega meu, de Salvador, que é de uma banda muito famosa, que é a banda La Fúria, né? Que é de Bruno Rantaro, e vai fazer parte do estúdio dele, esse cavaquinho. Para mim, é uma coisa muito... É uma honra, né? É uma honra, muito gratificante ver um instrumento que eu fiz em um estúdio em Salvador, entendeu? Eu nunca imaginava isso, que um instrumento meu poderia estar em um estúdio em Salvador com bandas de nome. E mais importante ainda, você, músico, tinha vontade de aprender a tocar um instrumento e hoje o seu instrumento vai ser utilizado por cantores de referência. De referências, isso, exatamente. Então, tudo hoje a gente aprende, né? Também eu faço minhas taubas rústicas também, na serraria com meu pai, né? A gente faz porta, faz mesa, faz cadeira. E eu faço também minhas taubas rústicas. Tudo hoje eu vendo pela rede social. Hoje, né? A rede social hoje, ela cresceu muito. Então, tudo hoje que a gente pode estar vendendo pela rede social, né? Inclusive, um instrumento desse hoje, se a pessoa for comprar um instrumento desse hoje, de jacarandá, hoje na mão de um luthier famoso, hoje, que é um Carlinhos Luthier da Bahia, né? Que é um famoso, que hoje ele tem altas referências, é coisa de R$4.500. Porque é um cavaco de jacarandá, entendeu? Convencional, né? Caro, rústico, material rústico feito à mão mesmo. À mão mesmo. Então, hoje, quem é músico, né, entende e sabe que um instrumento de loja, hoje, ele não chega nunca no instrumento de luthier. É porque tudo é feito com os mínimos detalhes. Mínimos detalhes. É feito com a madeira totalmente específica. Instrumento de loja hoje, um violão de loja hoje, não são todos que vêm com um jacarandá, que é uma madeira específica. Para qualquer instrumento de corpo, como o violão, o cavaquinho. O jacarandá hoje ele é essencial. O cedro, o tampo em cedro. E hoje os instrumentos que a gente compra em loja não é desse jeito, né? E até, eu acredito, eu sou leigo no assunto, mas você pode falar, o som extraído do material feito à mão é superior ao fabricado por meio de máquinas. Bem melhor. É outra qualidade, não empena. Fácil, um instrumento de loja, hoje você compra um violão, um cavaquinho, se você não deixar ele certo, que hoje o jeito certo de você deixar um cavaquinho é assim, deitado, não é assim, porque assim ele empena as cordas, tudo do instrumento, muda a sonoridade do instrumento, o instrumento fica desconfortável para você tocar, né? E além pode continuar. E hoje, eu tenho vontade de aprender mais instrumentos, a questão é o tempo, né? Que eu trabalho, eu faço faculdade, então tudo... Isso, mas eu ainda quero aprender a tocar um saxofone ainda. E eu vou aprender o sax pelo YouTube, que foi onde eu aprendi a tocar o cavaquinho, né? É força de vontade. Força de vontade. Hoje tinha um projeto aqui na minha cidade muito bom, que era de violão, e tem hoje ainda, né? Um projeto de violão nas escolas, que é um projeto muito bom, que eu aprendi a tocar violão por lá. Meu primeiro passo foi lá, eu comprei o cavaquinho, mas eu
sabia lidar com o cavaquinho. Porque o cavaquinho ele é um instrumento difícil. Ele não é um instrumento fácil. A verdade é essa, de se tocar. Eu comecei pelo violão. Guto me ensinou as primeiras notas no violão. Eu fui aprendendo o violão, aprendendo o tempo da música, o tempo da passagem das notas. Entendeu? Aí de lá, eu comecei a tocar o cavaco. Tudo, basta a gente querer, né? Basta a gente querer. A mesma coisa é a gente fabricar um cavaquinho, fabricar um instrumento. Eu nunca imaginei que eu ia fabricar um instrumento, né? Você está aqui relatando a sua história, contando sobre essa sua trajetória. É muito importante porque a gente vê um jovem, né? Um jovem músico e trabalhando com artesanato. Isso é muito importante, é de uma riqueza muito grande para a cultura da nossa cidade. Exatamente. Hoje a gente tem o apoio, né? Tem o apoio da cultura hoje na nossa cidade, das feiras de artesanato, que é muito bom. A gente está mostrando nosso trabalho hoje, porque muitas pessoas também não têm rede social, né? Mas hoje a gente mostrando nosso trabalho, muitas pessoas não sabiam que eu fabricava um cavaquinho da minha cidade, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo sabe, né? Me viu. Iago, um programa igual a este é uma oportunidade muito grande para que vocês, artesãos, artistas da cidade, possam mostrar o trabalho de vocês, que é um trabalho muito bonito e que tem uma riqueza muito grande se tratando de cultura. Exatamente. É uma oportunidade muito boa, né? Temos que abraçar porque hoje, querendo ou não, a gente que faz a cultura, né? A gente tem que correr atrás, né? Buscar, aprender, porque hoje o mercado de trabalho é grande, né? Você tem que fazer e ser o melhor. Com certeza, em sempre todas as áreas. Ser o melhor. Então, você tem que ir aprendendo devagarzinho, sempre aperfeiçoando, né? No que você quer fazer como o luthier, como artesão, né? Que o artesanato hoje também é em alta também, né? Coisa top. É uma mesa de artesanato, é um quadro de pintura, por exemplo, né? Tudo isso. E você citou muito bem, em nossa cidade hoje tem... todo mês acontece a Feira dos Artesãos Locais, que é uma oportunidade também que os artesãos, os artistas da nossa cidade, as pessoas que confeccionam esse material de forma artesanal, pode estar ali expondo. E mostrando, né? Mostrando seu trabalho. Isso. Né? Porque antigamente não tinha essa oportunidade, né, de estar mostrando seu trabalho. Hoje tem. E é uma oportunidade muito boa. Pessoas que não sabem hoje que muitas pessoas aqui estão de artesão, né? E muitas vezes compravam fora porque não sabia que na terra da gente o pessoal fazia, né, o artesanato. Você é Iago Luthier, mas aqui na cidade a gente conhece por Iago do Cavaco e com muito orgulho, justamente por isso, porque o cavaco se tornou referência na sua carreira musical e artística também. Artística também, exatamente. Esse nome não é só aqui não, viu? Aonde eu chego, qualquer lugar que eu chegar aí fora, o povo fala assim, quem é Iago? Ah, Iago do Cavaco. Iago do Cavaco. Qualquer lugar que eu chegar aqui, Jequié, qualquer lugar da região que eu chego, que Iago, aquele baixinho, o do Cavaco, é assim. E as andanças, entendeu? Iago, quando você estava músico da banda Bonde do Véio, como era essa... conhecer outros lugares, porque sendo de uma cidade do interior igual a nossa, uma cidade rica em belezas naturais, nossa cidade hoje é reconhecida nacionalmente, inclusive hoje a cidade faz parte do mapa do turismo, brasileiro, mas naquela época, não tão distante, mas ainda não fazia parte e conhecer novos lugares era muito importante. Era muito importante. Eu viajava de sexta a segunda eu estava viajando. Levando o nome da nossa cidade. Aí eu chegava nas cidades, inclusive eu toquei em uma cidade que o nome era Itagimirim. Itagimirim. Aí eu cheguei lá nessa cidade, aí eu perguntei à moça, eu falei, como é o nome dessa cidade? Ela falou Itagimirim. Eu falei, eu sou de Itagi. Ela falou, como é o caso? Que legal. Itagi. Eu falei, Itagi. Ela falou, tem outra cidade com o nome Itagi? Eu falei, tem. A cidade que eu moro. Ela falou, é meu? É. A gente viajava, a gente levava o nome da nossa cidade, que é uma coisa muito boa, muito importante. Vocês são da onde? Itagi. Quando a gente ia tocar, sempre a gente levava o nome. Sempre o nome de Itagi. Isso é muito importante. Muito importante, né? E muitas pessoas valorizavam, né, a nossa cidade. Aí o pessoal perguntava, na sua cidade tem o quê?
Fala, na minha cidade tinha cachoeira, cidade rodeada por água, né? Cidade hoje nossa cidade hoje é uma cidade rica em água. Não tem cidade aqui para dar nada chegar aqui em Itagi. Não. Né? Então, quando eu falava isso, o pessoal ficava curioso em querer conhecer a cidade, querer vir conhecer a cidade, né? E hoje, com esse turismo, Itagi cresceu muito, porque todo mundo fala de Itagi. Com certeza. E as cidades da região, quase todas elas, essas cidades do Médio Rio de Contas, dependem do recurso hídrico de Itagi. Ó, para você ter uma ideia. Nossa cidade é rica em belezas naturais e em recursos hídricos, que são nossas águas. Exatamente. Vamos conversar e falar mais sobre a sua trajetória, mas hoje, Iago toca em algum grupo musical? Hoje eu toco no grupo musical que é daqui na minha cidade, né? Que é Sequência do Pagode. A banda aqui é minha e de mais 2 colegas meu. E também eu toco hoje com a banda de Piauí também, que é uma banda de pagodezinho, né? Que é Nosso Encontro, uma banda muito boa também. E todo mês eu estou fazendo show, eu toco. Hoje eu não tenho aquele tempo de tocar igual eu tinha, né? Porque hoje eu tenho minha semana é corrida, eu trabalho em 2 lugares, eu tenho faculdade à noite, então quando eu tocava em banda, eu não tinha essa vida corrida, né? Era dedicado só para aquilo. Só para música, entendeu? Eu viajava na quinta, chegava na segunda em casa, e hoje eu não tenho tempo, né? Para mim tá fazendo isso. Então hoje para mim é um finalzinho de semana, um sábado, um domingo, né? Uma sexta-feira, dá para mim tocar, mas não é como era antes. Queria muito ter, né? Voltar, ser como era, porque era bom demais. Eu viajava, saía, curtia, era boa. Música é vida, né? Pois é, pessoal. Esse rapaz aqui é uma das pessoas, uma das raízes de Itagi que promovem a cultura em nossa cidade. Iago, tem algum grupo de pagode que você é fã e que para você é referência? Tem. Se eu for falar, tem vários, né? Mas minha referência mesmo é a banda Pagodarte de Salvador, que é uma banda, né, que o cavaco é essencial naquela banda. Com certeza. O Pagodarte. Assim como outras, né? Mas hoje, pra mim, eu sou fã dela, Pagodarte. É uma banda que, quando bota o cavaco pra chorar mesmo, então é a referência. O cavaco chora mesmo. Foi a referência que eu tive, foi a banda Pagodarte. A banda que eu vi quando em 2012, num carnaval, foi ela. E quando eu olhei pro cavaco, eu vi aquele solinho do cavaco, eu falei, rapaz, eu quero aprender a tocar esse instrumento. Foi ali que despertou, né? Pois é, e você ficava lá observando. Falava, que vontade de tocar esse instrumento. É isso mesmo. É legal, isso é interessante. Olha, você realizou seu sonho e se tornou músico. E mais do que isso, você fabrica um instrumento que você tinha vontade de tocar. De tocar. Para mim, é uma honra tocar um instrumento meu. Com certeza. Uma honra. Quando eu chego para tocar, e aí o pessoal fala assim, tu é luthier, você que faz? É eu que faço. O pessoal me olha com outro olhar, entendeu? Me olha com aquele olhar assim de... Admiração. Porque hoje, a pessoa fabricar um cavaquinho, fabricar um instrumento, né? Não é... Todo mundo tem a capacidade, né? Claro. Sim, mas poucos têm interesse de aprender. É uma arte, né? Quando eu estou fazendo um cavaquinho, eu esqueço de todos os meus problemas que eu tenho quando eu estou fazendo meu cavaquinho. Isso para mim aqui é uma fisioterapia. Assim, né? como o compositor, em todas as áreas, quando você faz com amor, isso se torna muito importante, tanto para a pessoa que executa a arte, mas também para as pessoas que observam. Exatamente. Eu acho que por isso as pessoas têm essa admiração por você. Exatamente. E a música, né? A gente que gosta de música é vida, né? Música calma a gente. Eu mesmo não gosto de televisão. Na minha casa, eu não sei nem ligar a televisão, pra falar a minha verdade. Eu gosto de ouvir meu som, minha música, mas é isso, né? Mas a música é vida. Música é interessante demais. É inexplicável o que uma música bem tocada transmite para quem a ouve. Para quem ouve a música é muito interessante. Mas vamos falar mais sobre Iago luthier, Iago do cavaco, artista. Compõe, não? Não, ainda não. ainda não. Mas a gente toca, né? Faz um sonzinho. Eu vou até fazer um som aqui. Né? Eu já ia pedir para tocar uma música aí. Colocar o cavaco para chorar. Cheia de mania, toda dengosa,
menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar. Legal. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Pois é, e o homem canta também, é cantor. É cantor. E é um passo para se tornar compositor. Aqui está a arte expressada aí através de você e música é arte. Que bonito, viu? É um dos instrumentos mais bons de se ouvir. De se ouvir, né? E hoje para mim é satisfatório eu tocar um instrumento que eu fiz, entendeu? Com certeza. É muito satisfatório. Hoje, eu tenho em casa hoje por volta de uns 9 cavaquinhos. 9. Minha média é ter uns 20 na parede. Com certeza. Meu quarto, minha mãe fala direto. No quarto desse homem só tem instrumento. E por falar em mãe, é muito importante em qualquer área de atuação ter o apoio da família, não é isso? Sempre tive o apoio da família, da minha mãe. Quando eu comecei a tocar, minha mãe, até hoje, se eu falar eu vou tocar em qualquer lugar, minha mãe sempre está junto. Minha mãe sempre está junto, minha mãe, ela sempre me apoiou, né? O maior apoio que eu tive foi da minha mãe e do meu pai, que toda vez que eu vou tocar, eles estão juntos, né? E para mim é muito satisfatório ver meu pai e minha mãe, que sempre me apoiou, dando aquele apoio, né? Que é o apoio maior que a gente tem hoje é o da família. E para mim é muito satisfatório ver meu pai e minha mãe juntos, entendeu? Então é isso, Valdinei. E quem quiser me seguir minhas redes sociais também, né? No TikTok, Iago Luthier, no Instagram, Iago do Cavaco. Sigam, né? Para ficar mais por dentro, né? Das coisas que eu ando postando, né? Dos meus instrumentos que eu faço. E é isso, entendeu? Pois é. E sobre a valorização cultural, você fabrica um instrumento. Como foi para você vender um próprio instrumento seu? Como foi essa primeira venda? Qual foi a satisfação que você sentiu, o sentimento daquele momento? Minha primeira venda do meu instrumento foi satisfatória. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha investido no maquinário, nas coisas, eu tirei na primeira vendagem de um cavaquinho meu. Entendeu? Hoje, eu já vendi hoje por volta de uns 9 cavaquinhos. Durante um ano que eu aprendi a fazer, vai fazer um ano, tem um ano agora, na verdade, que eu aprendi a fazer cavaquinho, eu já vendi uns 8 cavaquinhos. Porque o tempo que eu tenho para fazer os instrumentos, geralmente são fins de semana, né? Porque eu trabalho durante a semana, mas meu pai na serralheria, mas meu pai. Então, o tempo que eu tenho é o fim de semana. Mas é muito satisfatório a gente vender um instrumento nosso, né? Que a gente fez. A gente vê pessoas falarem assim, mandar aquele feedback. E, que cavaquinho é esse, confortável, que som maravilhoso. Cavaquinho de excelência, você está de parabéns. É muito satisfatório, né? Ver uma coisa que foi feita por você, em mão de pessoas que têm o interesse de aprender a trocar um instrumento e saber que a pessoa só vai falar bem, né, de você. Com certeza. Né? Falar bem de você. E hoje, na minha rede social mesmo, que é o TikTok, eu tenho vídeos meus que tem 80 mil visualizações de pessoas que já estudou comigo, que eu nem sigo na rede social, mas me manda mensagem e fala comigo assim, você que está fazendo esse instrumento, você estudou comigo. E fala assim, rapaz, você tá fera no que você está fazendo. Certo. Parabéns, pessoas lá de São Paulo, né? Que hoje a rede social hoje tem pessoas que não nos conhecem e a gente não conhece as pessoas, né? Inclusive no TikTok acontece isso direto. Meus vídeos lá no TikTok, pessoas que já estudou comigo, já
conheci. Inclusive, esse dia um rapaz de Eunápolis, ele falou bem assim, no TikTok, eu tenho uma foto mais você. Eu falei, Ele foi e me mandou a foto lá no camarim, na época que eu toquei lá em Eunápolis. Ele me conheceu. Olha só que legal. Entendeu? E o bom de você, por exemplo, você for músico, toca na região, já tocou e continua tocando, quando chega nas cidades, as pessoas reconhecem, isso é muito gratificante. É muito gratificante, porque é um trabalho, né? Música hoje é trabalho. Hoje a pessoa que quer viver de música, hoje ele vive, né? Ele vive, basta ele se dedicar ao instrumento hoje. Eu conheço vários colegas hoje que estão aqui em bandas famosas. Dedicar né? a correr atrás. Dedicar a correr atrás, né? Porque música hoje é profissão. É profissão, né? Hoje tem instrumento hoje que chega a um cachê hoje mesmo de um sax, hoje, quem toca um sax, é R$600, em banda famosa, 600 mil. Quem toca um acordeon é um cachê de R$1.000. Então, isso é um cachê gratificante, né? A pessoa é músico, está ali em cima do palco, ganhar esse dinheiro em 1 hora de relógio, 1h30, né? Você está fazendo o que você gosta e ganhando um dinheiro, né? Tem uns perrenguezinhos. Tem uns perrenguezinhos, tem. Vai tocar sem tomar banho, né? É assim mesmo. Tem um sofrimento, mas o dinheiro, quando chega no bolso, é satisfatório, né? Porque a pessoa hoje também investir em instrumento, hoje não é fácil. Hoje tem pessoas hoje que tem um instrumento, mas não é aquele instrumento top. Então ele vai para ele ter um instrumento top, ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar, né, a tocar, para comprar uma pedaleira, comprar um retorno. Tudo isso, né, através da música a pessoa consegue, tocando e ganhando dinheiro, né? Porque música hoje dá dinheiro. Com certeza, com certeza. E as tábuas de churrasco? As tábuas não fica nenhuma, não. As tábuas eu faço, inclusive, se eu te falar, tu não acredita, não tem uma para mim. Até hoje, as tábuas de churrasco, quando eu faço, eu posto na rede social, o povo compra. Ainda bem que você tem um ditado que fala casa de ferreiro, espeto de pau. É isso mesmo. Mas aqui está acontecendo o contrário. Você faz o seu material aqui, os cavaquinhos vendem, mas tem guardados também. Guardado também. Esse aqui é o meu e esse aqui já está vendido. Esse é o xodó. Esse é o xodó. Esse aqui é o xodó. E esse aqui está vendido. Esse aqui, igual eu falei, esse aqui vai para Salvador, né? Para o estúdio de Bruno Rantaro lá em Salvador. Que para mim é satisfatório demais ver um instrumento meu em uma cidade como Salvador, que é uma cidade hoje do pagode, né? A cidade hoje da Bahia hoje, do pagode baiano, é Salvador. Para mim é muito gratificante ver um instrumento meu dentro de Salvador hoje. Ah, com certeza. Não é? E passando na mão de músicos famosos, né? Músicos que tem alto escalão, bom mesmo, coisa profissional, né? Para mim é satisfatório. É satisfatório para você e orgulho para nossa cidade. Com certeza. Que eu sempre, né, levo o nome da minha cidade. Você claro, é da onde? Itagi, né? Vou levar Itagi comigo no peito a vida toda. Com certeza. Né? Sobre o instrumento aqui, é muito difícil o processo de fabricação? Um instrumento hoje, um cavaquinho hoje, quando o pessoal encomenda, ele leva 45 dias. De 45 dias a 60. É o prazo que a gente dá para entregar um cavaquinho. Porque tem a regulagem, né? A gente coloca as cordas nele, vê se o som tá bom, vê se as cordas tá confortável. Se não tá confortável, a gente tem que fazer outro trabalho, né? Para deixar confortável. Tem a pintura. Só na pintura mesmo ele fica uns 7 dias. Que a gente pinta, aí a gente tem que lixar ele, quebrar o verniz, pintar de novo, né? Tem todo esse procedimento do instrumento. Mas o cavaquinho, hoje, é em torno disso aí. De 40 a 60 dias eu entrego um cavaquinho hoje. Esse aqui mesmo, eu tenho que só regular agora as cordas dele, que está um pouco alta, para mim já passar o verniz nele para entregar. Que ele já para Salvador nele essa semana ainda. Daqui para quinta ou sexta-feira eu estou mandando ele para Salvador já. Aí tem um processo de polimento, tem que polir, depois internizar, é todo um processo, de cuidado. Isso, porque o instrumento ele tem que ir com um verniz alto brilho, né? Aquele verniz top, de qualidade, porque a gente passa o verniz, a gente lixa, depois dá outra mão de verniz no instrumento, lixa de novo, depois a gente passa a mão final e depois a gente só faz o polimento e ele fica top. O trabalho artesanal realmente é diferente. É outro naipe, é outra coisa. É outra coisa. Pois é, Iago. Toca mais um pouquinho, uma outra música aí, rapaz. Botar o cavaco para chorar.
Pois é, pessoal, esse é Iago Luthier, músico, artesão do nosso município. Esse material aqui produzido por ele, que legal, viu? Parabéns, Iago. Obrigado. Parabéns. E é um trabalho bonito. Então, os componentes da sua banda são todos daqui de Itagi? O pessoal são todos aqui, todos aqui de Itagi. Todos os filhos da terra, né? Filhos da terra. Vocês escolheram justamente isso, né? Pessoas da terra, né? Porque fica mais fácil para o ensaio, né? Para deslocar, para tocar em outro lugar. Porque, tipo assim, as pessoas que moram em outro lugar sempre dá trabalho, né? Tem que buscar para ir para outro lugar, né? Aí tem tudo isso, né? Eu falo assim porque às vezes tem banda que traz pessoas de fora para fazer o cachê aqui na cidade. É verdade. De vocês mesmo. A gente mesmo, da cidade mesmo. É o pagode. É. Pode ficar à vontade para contar mais sobre a tua história e falar sobre você. Canal do Instagram lá. Iago. O Instagram é Iago Luthier, né? Tem Iago Luthier, tem Iago do Cavaco. E também tem no TikTok também, né? Iago Luthier. Vocês podem estar seguindo lá para estar vendo, né? As coisas que eu ando postando, os materiais, os meus cavaquinhos, né? E minhas tábuas de churrasco também, que eu também trabalho com as tábuas rústicas, né? De churrasco. Trabalho também com mesa rústica também. Mesa rústica também trabalho. E vocês me seguem lá para estar vendo, né? Acompanhando um pouco do meu trabalho, né? Do meu dia a dia, né? Com certeza. Isso aí, isso é muito importante. Rapaz, esse videocast aqui é de uma riqueza tão grande porque a gente não entrevista, a gente bate papo, conversa e sabe da trajetória de vocês que fazem cultura em nosso município. Isso é muito importante, é gratificante, de uma riqueza cultural enorme. Pois é, agradecer a sua participação, dizer que foi muito enriquecedor receber você aqui, Iago Luthier. Mas, para finalizar o podcast, eu vou dizer que esse é um podcast Raízes de Itagi, pois está mostrando vocês, artistas que fazem cultura em nossa cidade. Olha aí, já se preparando então. Eu quero que você finalize o videocast Raízes de Itagi, apoiado pela Lei Paulo Gustavo, tocando com seu instrumento para mostrar que Itagi é cultura, Itagi é riqueza e Itagi é um celeiro de artistas. Cheia de manias, toda gangosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Pois é, Iago Luthier, Iago Belém Silva, parabéns e muito obrigado pela sua participação. Esse foi o videocast Raízes de Itagi, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. E amanhã tem mais um episódio para as pessoas assistirem. São 5 episódios que contam a história de pessoas que fazem cultura em nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui mostrando meu trabalho, né, que é uma coisa muito importante, né, filho da terra, né, de Itagi, está mostrando meu trabalho. E é isso, me segue nas minhas redes sociais, no TikTok, né, no Instagram, Iago Luthier, e fique por dentro de tudo. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo videocast Raízes de Itagi, apoiado pela Lei Paulo Gustavo.